Não é possível sonhar sem boniteza, sem moralidade e sem opção política. Paulo Freire, para mim, é vida, é alegria, é cidadania, é dignidade. E Paulo, no Brasil, cometeu o crime de plantar consciência através do método de alfabetização de adultos. Ninguém mais subverteu a pedagogia e a educação, não é, como Paulo Freire. Não é pelo muito de livros que o Paulo escreveu que ele é importante. Ele é importante porque despertava nas pessoas, nas crianças, nos jovens, nos idosos, a crença de que era possível mudar o mundo. A liberdade para Paulo Freire não é uma liberdade individual, é uma liberdade coletiva. Então, quando ele fala dos oprimidos e dos opressores, ele diz que não são os opressores que vão libertar os oprimidos, são os oprimidos que vão libertar os opressores. E isso só se faz através do amor. Paulo não foi o criador de um método de alfabetização. Paulo criou uma compreensão de educação, uma teoria de conhecimento, uma epistemologia, dentro da qual tem a possibilidade de que as pessoas se alfabetizem lendo a palavra ao mesmo tempo que lê o mundo, né? E como é isso? É através da conscientização. Qual é o sujeito beneficiário do teu sonho? É a burguesia que explora ou é a massa deserdada que sofre? Escada Paulo Freire, é assim. Pedagogia Paulo Freire na consciência de todos, espero. Até que o nível de analfabetismo alcance o índice zero. Fé na vida, fé na gente, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Plantaremos um mundo novo, os benefícios colheremos em partes iguais. Em partes iguais. Perante o ambiente que vive, se difere do que você vive. Sabe por que onde aprendeu, se é assim ensine, se é assim divide. Compartilhe sua cultura, com a mesma água que rega o futuro, sacia minha sede de leitura. Reflita, abaixo de tudo que muito aprende me ensina. A sopa de letrinha será pouco pra matar minha fome de escrita. Tenho uma perseverança nos olhos e um caderno dentro da bolsa. Pra crescer só precisa que minha vontade se transforme em força mais. Sem atitude não se vê virtude na nossa nação. Meu muro, minha lógica, indivíduo, minha concepção. Trabalho, luta, persistência, consciência, esperança. Se eu sei, eu posso ensinar e é assim que o país avança. Perseverança nas escolas, dentro de todas as casas. Abrir o mundo, as palavras em cada esquina, numa sala de aula. Pedagogia Paulo Freire na consciência de todos, espero. Até que o nível de analfabetismo alcance o índice zero. Fé na vida, fé na gente, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Plantaremos um mundo novo, os benefícios colheremos em partes iguais. Em partes iguais. Me convidaram para fazer um livro, seria uma biografia de Paulo, dedicada ao pessoal sem terra, a ser distribuído em acampamentos e assentamentos. E de repente veio esse lampejo, né? Por que não fazer um livro para crianças, para crianças? Histórias do menino que lia o mundo. Que beleza! Vamos chamá-lo de Paulo. Paulo. Ele nasceu no começo do século XX, um século que acabou de acabar. E o nome dele ficou assim: Paulo Regulus Neves Freire. Paulo Freire nasceu no Recife, em Pernambuco, lá no Nordeste, no dia 19 de setembro de 1921. Nos primeiros anos da vida dele, o menino Paulo viveu em sua casa com quintal e com grandes mangueiras de frutas doces. E ele era um menino que aprendeu a ler e a escrever riscando palavras no chão. Mas ele também era um menino que lia o mundo. Antes de crescer, o tanto que faltava para virar gente grande, o menino Paulo foi viver numa cidade perto de Recife, chamada Jaboatão. Com 13 anos, perde o pai. Foram tempos duros. Conseguiu bolsa para concluir os estudos no Colégio Oswaldo Cruz, em Recife, onde mais tarde foi professor. Eu acredito que uma grande mudança que nós vamos ter é esse processo que nós estamos vivendo hoje com as nossas rodas de leituras, com os contadores de história. Porque o ser humano ele tem que encontrar o prazer.
ele não pode ser obrigado a ler. Ele tem que encontrar o prazer de ler. Paulo Freire, para mim, é um cara que acendeu uma luz dentro de mim. O tempo em que eu não estava escolarizando-me na escola, eu estava educando-me no mundo. O mundo é a escola. Paulo Freire foi um homem da luta, né? Educador. Nós trabalhamos com educadores e aí a gente segue um pouquinho das orientações de Paulo Freire, né? Que é trabalhar a partir da realidade das pessoas, você tentar alfabetizá-la, né? Pela necessidade dela de saber escrever as coisas que estão ao redor da sua casa, do seu trabalho, da sua vida cotidiana, contar quanto vai custar cada alface, o tamanho do seu lote, o que vamos plantar no lote. Acho que é isso que o Paulo Freire deixa muito forte para a gente, né? É trabalhar a realidade do povo e não simplesmente você ir lá e ensinar palavras que as pessoas talvez nem usem ou nem entendam exatamente o que significa a palavra, né? Desde 1980 que eu trabalho com educação em forma de literatura de cordel e de música, né? E resolvi fazer esse cordel para Paulo Freire porque eu considero ele a afinação da educação brasileira. É uma forma de eu contribuir com aquilo que ele sonhava e conseguiu concretizar muita coisa, muita coisa. Conheçam a história, nascimento, vida e morte do mestre da educação brasileira. Apenas R$1. Paulo Freire na literatura de cordel. Eu tô aqui maravilhada. Vou levar um. Paulo Freire é sinônimo de educação no Brasil. Paulo Freire no Brasil, ele é uma direção na educação, né? Ele é um respaldo para os professores. Ele vai ficar na nossa história para sempre. Aos 22 anos, comemorou satisfeito na faculdade em Recife, ele passou em Direito e a cada novo dia, Paulo Freire adquiria mais prestígio, mais respeito. Mas quando estava estudando na faculdade, antes de se formar advogado, ele se casou com Elza Maia Costa Oliveira. Elza e Paulo tiveram 3 filhas e 2 filhos, Maria Madalena, Maria Cristina, Maria de Fátima, Joaquim Temístocles e Lutgard. Formou-se em advocacia e não quis seguir carreira, pois ainda procurava sua lenda verdadeira. Só se deu por satisfeito quando se achou no peito da educação brasileira. É que ele queria mesmo era ser professor, um educador. E foi isso que ele foi a vida inteira, daí para frente. Depois do colégio, ele foi diretor de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria lá em Pernambuco. E foi lá que ele começou a trabalhar com a educação de jovens e de adultos. Em 1960, ele participou da criação do Movimento de Cultura Popular em Recife. O Movimento de Cultura Popular era uma grande escola aberta de cultura. O sonho das pessoas do MCP era trazer para as crianças e adultos do bairro pobres do Recife, das favelas, das beiras do rio, tudo o que pudesse ser visto e ouvido de bom e de bonito. Foi preciso criar um tipo de estudo especial. Um estudo que começava ensinando a ler e escrever os rapazes e moças e também as mulheres e homens que não puderam estudar quando crianças. Não era fácil, principalmente porque todo o material que havia para ensinar as pessoas adultas a ler e a escrever estava escrito e desenhado para ensinar as crianças. E Paulo Freire e sua equipe de educadores começaram a pensar um jeito diferente de ensinar as pessoas a escrever e a ler. Paulo me convidou para ir assistir o final do trabalho de 40 horas com uma turma de adultos. Ele disse, eu chamei para que tu viesse, porque é um ato poético que tu vais ver. Como os fonemas ligados à vida cotidiana,